Que Deus te abençoe de uma forma extraordinária, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos nós chegando dentro dessa oportunidade para mais um momento amigo, um momento especial. E eu quero desejar para você uma noite perfeita, uma noite de milagres extraordinários, né? Estamos falando aqui dentro dessa oportunidade, aqui já é noite, né? Eu acredito que tem muitos países, por exemplo, na região do continente asiático, na Europa, na África, muitas dessas regiões já podemos dizer que já é o início de madrugada, né? Não é isso? O início da madrugada. Aqui, né, nós estamos nessa noite, podemos dizer, nas primeiras horas dessa noite, e também eu quero pedir para você que está se chegando, deixar o seu like, compartilhar essa live, compartilha aí no Facebook, Instagram, Telegram, também no X, WhatsApp, Messenger, mande para todo mundo, porque temos aqui um conteúdo muito importante a passar para todos vocês que estão nos acompanhando nesse momento. Inclusive, eu quero trazer um comentário, né, para enriquecer a sua fé, a sua vida espiritual e passar para você, né, um detalhe muito importante a respeito desta próxima semana, que nós estaremos em um grande propósito de jejum, né? Eu havia comentado e volto a repetir, todos os meses nós temos o propósito do jejum coletivo do início do mês e o jejum pela salvação da família no final do mês. E agora, a partir desse mês, nós vamos inserir mais alguns dias de jejum, porque, gente, nós estamos vivendo dias de batalhas, dias de confrontos diretos, essa é a realidade, né? Estamos batendo de frente com o mundo espiritual. Até mesmo aqueles que são um tanto quanto céticos, né? Está vendo que o mundo espiritual existe e é real, né? Olha o tamanho das pelejas e dos levantes e de tantas situações que vem acontecendo no nosso país e mundo afora, né? Então, uma das armas que Deus nos deu é o jejum, e nós vamos usar essas armas, né? Então, no início do mês agora, nós fizemos os 3 dias de jejum, né? 7, 8 e 9, e agora, na próxima semana, né, nós teremos um propósito de jejum muito especial, que nós vamos estar com todos vocês, será no dia 15. Dia 15 é uma terça-feira. Marque aí, dia 15 de junho, tá? 15 de junho é uma terça-feira, tá? Até estou anotando aqui também, para deixar bem, a gente trabalhar em cima disso. Vai ser uma terça-feira, nós vamos iniciar o jejum às 6 horas da manhã, e vamos entregar o propósito de jejum no horário das 18 horas. Serão 12 horas de jejum. Aí você pode perguntar, para qual a finalidade, pastor? É um jejum coletivo com um propósito coletivo. Que é o quê? Nesse dia 15, nós vamos fazer um jejum das 6 da manhã às 6 da tarde. E no propósito coletivo, nós vamos apresentar a nossa vida espiritual. Nós precisamos, deixa eu falar uma coisa para você, que eu já vou entrar com um comentário, mas escuta o que eu vou te falar. Nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Às vezes, principalmente, isso acontece muito com mulheres, e por que não dizer com mães, né? Que ela se preocupa tanto com os filhos, e não está errado em se preocupar com os filhos. É a herança que Deus confiou em ti. Mas a preocupação é tão grande com os filhos, tão grande com os netos, que a pessoa, ela acaba esquecendo dela mesma. Ela ora tanto, jejua tanto, ela examina as escrituras, ela busca aconselhar, busca orientar, busca fazer tudo o que é certo, mas acaba esquecendo de si mesmo. Acaba deixando a si mesmo para trás. E isso não está certo. Nós precisamos orar pela família, orar pelo nosso próximo, orar por aqueles que nós amamos, sim. Mas a pessoa mais importante da nossa vida somos nós, né? O Claudinei é a pessoa mais importante para o Claudinei. Você está conseguindo entender? Você que está aí do outro lado, eu poderia ler aqui o nome de muitos de vocês que estão aqui, né? Mas tanto homem como mulher, mas você, a pessoa mais importante nesta terra para você é você. Ah, pastor, a pessoa mais importante para mim nessa terra é meu marido. Mas, minha amiga, naquele grande dia é você e Deus. O teu marido não vai estar lá para te ajudar. Ah, a pessoa mais importante é minha esposa. Naquele grande dia é você e Deus. E a tua esposa não vai estar lá para te dar uma mão. O teu pai, a tua mãe, teus filhos, qualquer ser humano, ninguém vai estar lá. É você e o eterno. Então, nós precisamos desenvolver
essa ideia, sabe? Desenvolver essa prática de vida de entender que que a pessoa mais importante para nós somos nós. Por isso que Deus, dentro da sua onisciência, da sua onipotência e onipresença, ele disse o quê? Quando os religiosos perguntaram para Jesus, tem 10 mandamentos, qual deles eu devo guardar? Qual deles eu devo praticar? Qual deles é importante para a minha eternidade? Jesus disse, eu não vou dizer para você os 10, eu vou resumir em 2. Ame ao Eterno de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, sabe? Ame ao Eterno, respeite ao Eterno de todo o teu empenho. E o segundo mandamento é semelhante ao primeiro. Ame o próximo como a ti mesmo. Olha Jesus dizendo que o ser humano, para ele amar o próximo, primeiro ele precisa se amar. Olha Jesus dizendo que o ser humano, para ele respeitar o próximo, primeiro ele precisa se dar ao respeito. Para ele, sabe, ser reconhecido pelo próximo, primeiro ele tem que reconhecer a grandeza de Deus na vida dele e na vida dela. Então, é exatamente isso. Então, nós vamos fazer esse jejum pensando na nossa vida espiritual. Eu não sei quanto tempo você tem de caminhada, quanto tempo você tem aí na presença de Deus, na fé, sabe? Quanto tempo você tem de batismo, ou se você não é batizado, não sei. Eu só sei de uma coisa. Todos nós temos uma vida espiritual. Alguns têm uma vida espiritual ativa, ao ponto de que essas pessoas são conduzidas pelo Espírito de Deus. Outros tratam mais a vida terrena, mais importante, e acha que é mais importante do que a vida espiritual, ao ponto que essa pessoa é um homem vazio espiritualmente, uma mulher vazia, porque não preza pela principal, que é a vida espiritual. Então, nós vamos lutar pela nossa vida espiritual. Nós vamos lutar. Hoje não se fala mais em dons do Espírito Santo. Hoje não se fala mais em pessoas sendo usadas pelos dons de Deus. Hoje, a situação em muitos lugares banalizou de tal maneira que as pessoas brincam de dons espirituais. Usam redes sociais para captar e colher o máximo de informações a respeito de outrem para depois entregar os supostos revelamentos. Mas cadê o dom de Deus? Cadê o dom do Espírito Santo? Cadê, sabe, a obra do Espírito Santo? Muitos nem acreditam mais nisso. Por quê? Porque são pessoas que, primeiramente, abandonaram as suas vidas espirituais e logo, por conseguinte, se entregaram, sabe, ao bel prazer e à falta de temor, e hoje estão vivendo pior do que ímpios. Então, eu falo aqui olhando para você, invista na tua vida espiritual. Quando tudo se acabar, a única coisa que vai restar é sua vida espiritual. Quando tudo ruir, que todos não tiverem mais condições de te ajudar em absolutamente nada, a única coisa que pesará diante do mundo espiritual é o empenho que você dedicou pela sua vida espiritual. O que vai pesar é isso. É a importância que você deu para a sua vida espiritual, para a sua comunhão com Deus, para o seu crescimento na fé. Então, eu tenho certeza que é Deus nos chamando para uma comunhão mais estreita no jejum e na oração. Olha que oportunidade. No decorrer dos meses, todas as semanas nós teremos um encontro em jejum. Você acha que isso é uma coisa comum e normal? Claro que não. É Deus nos chamando. É Deus nos separando e nos dando esse privilégio que a igreja primitiva vivenciou na face da terra. Então, dia 15 agora, terça-feira próxima, no horário das 6 horas da manhã, eu estarei aqui neste canal, ao vivo. Aproveite para se inscrever agora no canal Pastor Claudinei Oliveira. Se inscreva em nossos canais, tá? Abaixo aqui na descrição temos também os nossos canais parceiros. Se inscreva em nosso canal. Ative o sino das notificações e vamos para cima. Eu vou te falar uma coisa aqui, olhando para você. Invista na tua vida espiritual. Invista. Deus tem coisas grandes a fazer na sua vida. Eu posso estar falando aqui com pessoas, e sei que estou falando com pessoas, que às vezes o complexo de inferioridade tem tomado conta da sua vida, o sentimento de inutilidade,
sabe? Aquele vazio existencial, aqueles conflitos internos que começam a acontecer, que às vezes você olha e você diz, meu Deus, não está faltando nada para mim. Não falta comida, não falta bebida, não falta um teto para me cobrir, não falta uma família. Eu estou saudável. Mas por que desse vazio e dessa tristeza dentro de mim? Por que desse sentimento que parece que está faltando alguma coisa que eu não sei o que é, mas parece que está faltando? É exatamente o nosso lado espiritual gritando por uma aproximação. Aproximação do quê? Do trono do Eterno. Por uma entrega verdadeira, por uma busca. Sabe, gente, nós estamos vivendo uma época em que as pessoas elas estão muito vivas, né? E aí você diz, como assim? As pessoas andam muito vivas. E a Bíblia nos orienta que nós temos que morrer para esse mundo. Quando nós morremos para o mundo, nós passamos a viver para Deus. Então que nós possamos tomar consciência e entrar nesse propósito de jejum. Dia 15 agora, terça-feira, estaremos fazendo um jejum pela nossa vida espiritual. Um jejum para Deus tirar de nós aquilo que não agrada a Ele e colocar dentro de nós aquilo que é agradável a Ele. Que Ele venha nos capacitar para nós desenvolvermos bons hábitos, sabe? O que faz a diferença na vida de um homem e de uma mulher na presença de Deus são os hábitos. Existem hábitos que nós desenvolvemos de uma forma inconsciente, que esses hábitos são totalmente nocivos para a nossa salvação. Hábitos que nos afastam de Deus. Hábitos que nos aproximam das trevas e da escuridão. E quando nós entramos em jejum, essa grandeza é manifesta sobre nós ao ponto de nós termos um discernimento. Nossos passos passam a ser guiados por Deus, conduzidos pelo Senhor. Não credibilize pessoas que batem contra e falam contra o jejum. Não credibilize pessoas que ficam inventando história e procurando os versículos para justificar a sua ausência de uma entrega voluntária e de uma renúncia no tocante ao jejum. Não credibilize essa gente. Essa gente não merece o seu crédito. Pessoas que brincam e tiram sarro daqueles que oram, não credibilize isso. Essas pessoas não servem de exemplo para ninguém. Não credibilize pessoas, sabe, que despreza a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, e prefere mais dar ouvido às supostas revelações e profecias. Não que isso não venha de Deus, tem a profecia de Deus, tem a revelação de Deus, mas nos dias em que nós estamos vivendo, tem mais maldade, maracutaia e mentiras. Então, dedique a sua vida espiritual na presença do Eterno. Busque a Deus. O que eu estou falando aqui para você, eu não sei como você está recebendo essas palavras. Não sei se você está recebendo de bom grado ou até mesmo com o pé atrás, como diz o ditado. Mas uma coisa eu te falo, avalie o que eu estou te falando. Avalie o que eu estou te dizendo para você caminhar com as tuas pernas e veja se é Deus ou não que está me usando para te chamar para jejuar. Para te chamar para estreitar a tua comunhão com Ele. Para te chamar para uma busca original e verdadeira diante dele. Tá bom? Eu vou deixar para orar no final da programação. Eu quero trazer aqui agora um comentário bíblico especial para você. Deixa o seu like, você que ainda não deixou. Compartilha esse vídeo, chame todo mundo e vamos para cima no nome de Jesus. Daqui a pouquinho eu tenho algumas imagens também para te mostrar importantíssimas. Imagens tremendas que eu sei que vai te alegrar e te alegrar muito, tá bom? Vamos para cima? Vamos lá? Deixou o like? Compartilhou? Vamos para cima então, em o nome do Senhor Jesus. Preste atenção em tudo o que nós vamos tratar aqui dentro desta oportunidade. Segundo Samuel 23:11, diz da seguinte maneira: E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus, este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Gente, olha isso daqui. Olha essa palavra aqui. Eu grifei aqui para você. Dá uma olhada. O Senhor efetuou
um grande livramento. Deus escolheu você porque Ele quer manifestar um grande livramento na sua família. Ele quer manifestar um grande livramento na vida de pessoas que fazem parte da sua árvore genealógica. É por isso que Deus nos trouxe até aqui, porque você será o canal que Ele vai usar para escrever, reescrever, reeditar a história da vida de muitas pessoas que fazem parte da sua família. Essa é a realidade. Olha só. A Bíblia está falando a respeito da história de Samar, que era um dos valentes de Davi. Deus, né, quando ele selecionou, separou Davi para o reinado, Saul ainda estava no trono. E a Bíblia diz que Deus, então, permitiu com que Saul viesse a começar a perseguir Davi. E perseguir para tentar tirar a vida dele. Até um dia que Davi vai até uma caverna e se esconde ali naquela caverna para não morrer. E naquele esconderijo ele encontra outra multidão de homens amargurados de espíritos, homens abatidos, envergonhados, porque estava naquela situação, porque não conseguia saldar a dívida dos seus impostos, não conseguia executar o papel como líder de uma família ou algo semelhante devido às dificuldades que estava enfrentando, e para não morrer, se esconderam dentro daquela caverna. E a Bíblia diz que foi daquela caverna ali que Deus começou a levantar um grande grupo para ajudar o rei Davi a estabelecer o seu reino em Judá, em Jerusalém e em todo o território de Israel. E dentre esses homens que Deus escolheu para Davi estabelecer o seu reino no território israelense, estava um chamado Samar. Samar era um dos quais faziam parte desses homens que começaram a lutar do lado de Davi, defendendo o povo de Israel. Até o dia em que os inimigos, os filisteus, vieram para fazer aquilo que já era de costume no reinado de Saul, que era o quê? Os israelitas, né, o povo de Israel plantava e no período da colheita vinham os filisteus e roubava tudo que tinha de novidades da terra e o povo então ficava sem nada. Para se alimentar eles tinham que sair procurando os rabiscos da terra, os rastolhos daquilo que sobravam para não morrer de fome. E a Bíblia diz que um belo dia, em que os filisteus vieram para atacar uma plantação de lentilhas que havia no território de Israel, todo mundo fugiu com medo. E Samar se pôs de pé no meio daquela plantação de lentilhas e disse: eu não vou deixar ninguém levar aquilo que é a herança do nosso rei. Ninguém vai levar aquilo que pertence ao nosso rei. E partiu para cima daqueles filisteus, e a Bíblia diz que Samar naquele dia derrotou todos os homens, derrotou um exército dos filisteus que atacava aquela plantação de lentilhas para levar as novidades em forma de roubo para o seu território. E Samar se posicionou, partiu para cima, e a Bíblia diz que naquele dia Deus operou um grande livramento. Aí, quem sabe, você pode até me perguntar, tá, pastor, e aí? E aí? Que essa história de Samar é semelhante à história de algumas pessoas que eu estou aqui falando e olhando na sua direção. É isso mesmo, falando e olhando na sua direção. A sua história, eu acredito que não é diferente da história de Samar. Porque, como eu dizia instantes atrás, desde quando você se entende por gente, se houve um período ou um tempo em que você viveu sem guerras, sem levantes, sem perceber a fúria do diabo, sem perceber que o mal tem conspirado contra a sua vida, se houve dias que você viveu sem enfrentar isso, quem sabe você não lembra. Porque, na realidade, todos os dias da sua vida é uma batalha, é uma peleja, é uma guerra, é um levante, é uma fúria contra a sua vida que você percebe que
muitas das vezes você olha e se diz, meu Deus, parece que as coisas para mim é mais difícil do que para outras pessoas. E aí você olha, quem sabe, você diz, eu vejo pessoas que aparentemente olhando não sofrem tanta luta, tanta batalha, que o maligno não tem tanta revolta como tem da minha vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você, isso não é ilusão da sua cabeça. Isso não é um engano, um sofisma na sua mente. Não, isso é a realidade. Homens e mulheres que Deus escolheu para fazer a diferença na face da terra, essas pessoas, Satanás aponta e diz assim, eu vou bater em cima até tentar fazer ele ou ela desistir da promessa que Deus tem para a vida dele e para a vida dela. E Samar não foi diferente. E eu vejo 3 atitudes que esse guerreiro teve, que se essas atitudes forem desenvolvidas na nossa vida, ninguém nos para. Ninguém nos segura, ninguém impedirá a grandeza de Deus de se manifestar na nossa vida. Por exemplo, uma atitude que Samar teve, que eu quero até pedir para os moderadores escrever na linha do tempo, e eu peço para você, antes de falar, gente, deixa o like, olha como está baixa a audiência, deixa o seu like, nos ajude a rompermos o algoritmo e alcançar mais pessoas. Vamos lá, vamos para cima, deixa o like, chame todo mundo. Chame a todos e vamos para cima. Olha, uma das atitudes que Samar desenvolveu, que eu e você, que nós precisamos desenvolver é se posicionar. Não entendi, pastor. Nós temos que nos posicionar. A Bíblia diz que quando os inimigos vieram, Samar se posicionou no meio da plantação de lentilhas e disse, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E quem vier contra vai cair por terra derrotado, porque eu vou lutar para defender aquilo que pertence ao meu rei. E a Bíblia diz que esse posicionamento de Samar gerou uma vitória muito grande. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você não se posicionar diante do mundo espiritual, não tem como você vencer. Se você não se posicionar diante do mundo espiritual, não tem como você ver a mão de Deus agindo no seio da sua família. Se você não se posicionar diante do mundo invisível, você se tornará uma presa fácil diante do maligno. O que faz Deus ter prazer de honrar um homem e uma mulher na face da terra é esse posicionamento. Sabe, é essa postura que eu, que você, que nós temos que ter. Que é o quê, pastor? A postura de dizer, eu vou lutar por aquilo que é do meu direito perante Deus. Por exemplo, deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que é seu direito você ter saúde? Você sabia disso? Você sabia que é seu direito você viver em paz? Você sabia que é seu direito você desfrutar de uma vida digna? Que é do seu direito você simplesmente alcançar aquilo que você almeja? Tudo isso Jesus já conquistou por nós na cruz do Calvário, mas nada disso vai se materializar na nossa vida se nós não nos posicionarmos. Se nós não tomarmos uma posição perante Deus. O mundo espiritual, quando olha, né? Quando eu digo mundo espiritual, eu digo demônios, anjos, tudo aquilo que está no mundo espiritual. Quando olha para uma pessoa, o olhar está em cima se essa pessoa é capaz de se posicionar e partir para cima, ou se essa pessoa, a covardia está dentro dele e dentro dela. Porque se a covardia estiver dentro de um homem, dentro de uma mulher, não tem como Deus fazer absolutamente nada. Você que está me acompanhando, você que tem pessoas da sua família desviado do evangelho, nas drogas, vivendo uma vida totalmente distante dos caminhos do eterno, vivendo uma vida totalmente sem regra nenhuma. Você acha que essas pessoas, o diabo quer perder essas pessoas facilmente? Não. Ele vai fazer de tudo para que essa pessoa venha perecer na prática enganosa. E é aí que entra eu e você, cada um de nós, nos posicionando espiritualmente para Deus fazer uma obra gigantesca. Todos os meses nós estamos aqui nos reunindo, buscando a Deus. Para quê, pastor? Buscando a Deus pelo menos uma vez por mês, para que Deus venha manifestar a salvação na nossa família, a salvação no nosso lar. E para essa salvação acontecer,
precisa, se faz necessário nós nos posicionarmos. Sabe? Outro ponto importante que eu e você e cada um de nós precisamos, isso é, se nós queremos ver o agir de Deus sobre nossa vida. Outra atitude que nós temos que ter é o que, pastor? Não desanimar. Você só será derrotado por uma alternativa. Escuta o que eu estou te falando. Você só será derrotado, todos nós, só seremos derrotados se acontecer algo em nossa vida. O quê? Nós desanimarmos. Porque se você não desanimar, queira as trevas ou não, você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Se você não desanimar, queira o inferno ou não, você vai alcançar todas as bênçãos que Deus tem para a sua vida. O grande detalhe que os demônios trabalham dia e noite contra a vida dos escolhidos de Deus é para fazer essa pessoa desanimar das promessas que Deus tem. Uma vez que você desanima, você está abortando todos os planos, todos os projetos, todas as vitórias que Deus tem reservado para você. A Bíblia diz que Samar se posicionou e começou a lutar. E cai um inimigo para lá, cai outro inimigo, e vai caindo inimigo. E quanto mais inimigos são derrotados, mais parece que o grupo de inimigos aumentam. Mas ele não desanimou. Até que o último foi abatido e Deus operou um grande livramento. Você que está me acompanhando, você não pode desanimar daquilo que você orou muito para você ter. Não entendi, pastor. Tem pessoas aqui, por exemplo, que você está desanimado no teu casamento. Mas você orou tanto para Deus te dar uma família. Como que você vai desanimar agora? Você está desanimada de ver comportamentos, quem sabe, de um filho, de uma filha. Mas como você vai desanimar se você orou tanto para Deus te abençoar com filhos? Você pediu, tem pessoas aqui, que não suporta ficar dentro da própria casa. Você orou tanto, obrigado, Elton, que o Eterno te retribua 1000 vezes mais em nome de Jesus. Que você orou tanto para ter a sua casa e hoje você não suporta ficar dentro de casa. Mas o que é isso, pastor? Um desânimo, um mal-estar, uma pressão sobre a sua vida, algo estranho acontecendo que nem você sabe explicar. Parece que qualquer lugar está bom, menos dentro de casa. Parece que você estando com qualquer outra pessoa, está tudo bem. Quando você chega próximo da tua esposa ou próximo do teu marido, parece que te dá uma raiva, te dá uma irritação, te dá um nervosismo, que tudo que é feito te irrita. A maneira da pessoa andar dentro de casa te irrita. O jeito da pessoa tossir dentro de casa te irrita. A maneira de comer te irrita. Tudo deixa você irritado. Mas o que é isso? Se antes você orou tanto para ter essa resposta e hoje parece que tudo está indo por água abaixo e um desânimo de tudo tomando conta na sua vida. Nós precisamos reagir diante de uma situação dessa. Isso é, se nós queremos ver o agir de Deus acontecer. O que eu estou falando aqui, as pessoas podem até escrever na linha do tempo. Tem gente enfrentando isso, porque Deus não joga a conversa fora. Deus não joga a conversa fora. Tem gente aqui desanimada. Tem pessoas aqui que na sua mente há uma voz que diz: você já lutou tanto, você batalhou tanto, você remou tanto. E no que deu isso? Não deu em nada. E essa voz vai ganhando força dentro de você, vai ganhando, sabe, autoridade e autonomia dentro da sua vida, ao ponto que tem pessoas aqui que estão a ponto de desistir de tudo. Quando na realidade Deus, escuta, Deus, o Criador, já preparou, já desenhou uma linda história para você e para a sua família. Você não pode desanimar. Escuta o que eu estou dizendo para você. Só existe uma maneira de você ser derrotado. Só existe uma maneira de você perder a batalha espiritual. Só existe uma maneira de Deus não cumprir a promessa dele na sua vida. Qual é a maneira? Você desistindo.
Porque se você desistir, não adianta ninguém orar, não adianta ninguém jejuar, não adianta ninguém fazer nada por você, porque nada vai surtir efeito. Para algo espiritual que outrem está fazendo surtir efeito, eu preciso fazer a minha parte também. Você que está me acompanhando, não desista. Escuta isso daqui. Eu estou falando olhando para você. Olha aqui. Não desista. Tem gente aqui querendo desistir daquilo que você fez campanha de oração para ter. E hoje você tem e o maligno está lutando para você desistir. Não desista daquilo que você perdeu até noites de sono pensando nessa resposta. E hoje você tem essa resposta e o mal trabalha para você simplesmente abandonar e abrir mão de tudo. Pessoas que fizeram campanha de oração para conseguir aquela porta de trabalho. Conseguiu. E hoje, quando levanta de manhã para ir trabalhar, bate um peso, um desânimo, uma coisa que você olha e se diz, meu Deus, se eu pudesse ficar em casa e nunca mais botar os pés naquele lugar, para mim seria um alívio. Peraí, mas você não orou tanto para trabalhar nesse lugar? Você não pediu tanto para Deus abrir uma porta? O que está acontecendo? O mal lutando para te desanimar, porque a única maneira do ser humano ser derrotado é ele desanimando. É ele entregando os pontos. É você abrindo mão daquilo que Deus tem para a sua vida. Essa é a grande realidade. Sabe outro detalhe que eu quero passar para você? Que Samar praticou. Além dele praticar o posicionamento, ele não desanimou. Terceiro. O que, pastor? Isso aqui é importante para a sua vida. Isso é importantíssimo para a sua vida. O quê? Marca o terceiro aí. Vamos lá. Marca o terceiro. Você que chegou e não deixou o seu like, nos ajuda aí, deixa o like. Vamos romper esse algoritmo. Vamos fazer acontecer no nome de Jesus? Bora? Vamos lá? Terceiro ponto que você precisa desenvolver na sua vida. O que é, pastor? O que seria que eu preciso desenvolver? A perseverança. A perseverança. Tá, pastor, mas perseverança e não desistir não é a mesma coisa? Não. Não é a mesma coisa. Não desistir é uma coisa, perseverança é outra. O que é perseverança? Perseverança, não desistir, é você continuar lutando. Perseverança é você continuar focado em algo e enquanto esse algo não se cumprir, você não parar. Isso é perseverança. Perseverança é eu olhar e dizer, eu vou lutar. E enquanto isso não acontecer, eu não paro. Eu vou perseverar. Eu vou perseverar. E escute isso. A Bíblia diz no livro de Abacuque, capítulo de número 3, fala sobre a oração de Abacuque. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos fazem conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Nós lemos um versículo. Deixa eu ver se você está pegando aqui o mistério de Deus para a sua vida. Um versículo. E nesse um versículo tem uma frase que se repete 2 vezes. A mesma coisa. O que você vê aí? Eu vou ler. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Você conseguiu captar qual é a frase que se repete 2 vezes? Você conseguiu ver aí? Opa, está começando a aparecer um povo que está ligado, hein? Aleluia. Exatamente. Por que na oração de Abacuque ele enfatiza o meio dos anos 2 vezes? Por que disso? Olha aqui, tá aí na tela. Por que ele enfatiza meio dos anos 2 vezes? Porque o problema não está no começo. No começo, tudo é empolgação.
No começo, tudo é entusiasmo. No começo, tudo é uma novidade, tudo é um sonho, tudo é, sabe, uma coisa bela, é uma motivação, é uma coisa gloriosa. No começo, tudo é fantástico. Mas o grande problema é que, quando chega no meio, é onde bate a falta de foco, o desejo de não perseverar mais, o desejo de não continuar mais naquele alvo e naquele objetivo. Por isso que Abacuque disse: Senhor, aviva a tua obra. Senhor, a tua obra seja avivada no meio dos anos, e no meio dos anos, faze conhecida. O problema na vida de muitas pessoas é que, no começo, a pessoa até persevera. Persevera. É como eu disse, é uma glória. Porém, quando chega no meio, é o problema. Porque aí bate o desânimo, bate a vontade de desistir, bate a tristeza que parece que vai consumindo a pessoa dia após dia. Você que está me acompanhando, escute isso daqui. Quando você começa uma campanha de jejum, você que tem experiência com as campanhas que nós fazemos, ou você que já fez outras campanhas que não foram conosco, mas você que tem experiência com o jejum, você sabe que a hora crucial é no meio do jejum. No meio do jejum começa a dor de cabeça. É no meio do jejum que começa uma sede, uma fome descontrolada. É no meio do jejum que pessoas vêm te oferecer algo para você comer. É no meio do jejum que alguém vem te afrontar. É no meio do jejum que vem aquele lapso para você esquecer que você está no jejum e, quem sabe, comer alguma coisa e depois lembrar que o jejum foi quebrado. É no meio. No começo tem guerra, tem batalha. Mas e no meio? No meio vem a voz para tentar fazer você parar de perseverar no teu alvo e no teu objetivo. É isso. E o fim, pastor? O fim é só glória. Quando chega a hora de entregar, você sabe que nós entramos aqui na live regozijante, sem palavras para agradecer, sabe? A nossa alma jubilosa. Por quê? Porque chegamos ao fim. O problema não está no começo. O problema não está no fim. O problema está no meio. E é no meio que nós temos que estar atento e colocar dentro de nós a seguinte ideia, o seguinte pensamento: eu vou continuar. Nada e ninguém vai tirar a perseverança de dentro de mim. Nada e ninguém vai fazer eu desviar o olhar. Olha Pedro. Aonde foi que Pedro afundou? Foi quando ele desceu do barco? Não. Foi no meio da caminhada. Se você for ver, a Bíblia diz que ele desceu do barco e começou a ir até Jesus. E olhando ele para o vento que era contrário e para as ondas, começou a afundar. E aí Jesus vem, pega ele, levanta e coloca dentro do barco. O problema está no meio. É no meio. É no meio do desafio que o maligno vai trabalhar para tentar fazer você desanimar. É no meio do propósito que as trevas vai lutar para tentar te esfriar. É no meio dos anos no seu casamento que começará a acontecer setas malignas, pensamentos destrutivos a respeito do próprio relacionamento que você tanto pediu a Deus. Cuidado, não desanima, não pare de perseverar, se posicione, porque o que Deus tem reservado e desenhado para você jamais passou pela sua cabeça. Você consegue acreditar nisso? Eu vou repetir. O que Deus tem preparado para você jamais passou pela sua cabeça. Jamais. Jamais. Nesses anos de evangelho, eu vivi e vivo situações que nem nos meus melhores sonhos eu sonhei vivendo isso. Nem nos meus sonhos em que eu acordava e fechava o olho e dizia: eu quero continuar dormindo para esse sonho continuar. Nem nesses sonhos eu vivi situações e momentos na presença de Deus como o Senhor tem permitido eu viver. E para você também. O que Deus tem para você é gigantesco. Porém, você tem que se posicionar. Você tem que continuar sem desanimar. Você precisa perseverar no alvo e no objetivo. No alvo e no objetivo. A prova que muitas pessoas
passa a viver uma vida, sabe, sem perseverança e sem alvo, é o tanto de gente que, quem sabe, está aqui nessa linha do tempo, que começou a estudar e parou. Começou a fazer um curso e parou. Começou a tirar a habilitação e parou. Sabe? Começou a fazer um aperfeiçoamento lá na área que trabalha e parou. Tudo parou pelo meio. Tudo ficou pelo meio. Tem gente aqui que parou de estudar no meio. No meio. E hoje você pergunta até que série? Até tal série. Mas por que parou? Eu tive que trabalhar, eu tive que isso, tive que aquilo. Sempre tem uma fala. Mas na realidade é uma só. Parou quando chegou no meio. No meio. Trancou a faculdade no meio. Sabe? Parou o curso no meio. Deixou de estudar no meio. E aí, o que tem que ser feito? Levante a cabeça. Vamos para cima. Deus tem coisas grandes para mim, para você e para cada um de nós. É no meio em que o diabo trabalha para tentar colocar a desistência dentro de cada um de nós, o desânimo, a falta de pique e de entusiasmo para continuar lutando. E se você almeja ver a tua família na presença de Deus, se você almeja no dia do arrebatamento, não só você subir, mas todos aqueles que você ama subirem juntos, vamos para cima na oração e no jejum. Vamos para cima fazendo a nossa parte. Vamos para cima, sabe, sacrificando. Porque não existe vitória sem sacrifício. Não existe vitória sem sacrifício. Teve uma pessoa que, quando eu estava comentando, fazendo um comentário semelhante a esse, que não existe vitória sem sacrifício, a pessoa disse assim, pastor, mas a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Veja bem, não existe obediência sem sacrifício e não existe sacrifício sem obediência. Um depende do outro. Toda obediência exige um sacrifício. E todo sacrifício exige uma obediência. Os dois andam juntos e não tem como desconectar. Não tem como desconectar. Não tem. Quando Samuel falou aquilo para Saul, sendo usado por Deus, Samuel estava dizendo o quê? Saul, você está todo atrapalhado. Além de você estar desobedecendo, você está querendo comprar Deus com sacrifício, isso, aquilo. Saul, está tudo errado, está tudo errado. Você já começou desobedecendo. Não adianta você agora querer conquistar Deus com ovelhas, com bois, com sacrifício no altar, se o principal você não praticou, que é a obediência. Ou seja, não tem como obedecer sem sacrifício. E não tem como sacrificar sem a obediência. Os dois andam juntos. E você que almeja ver o resultado de Deus na sua vida, na sua família, nós precisamos disso. Obediência e sacrifício, que é a renúncia. E é mais do que o meu dever me posicionar como Samar se posicionou e lutar para defender a herança do rei. Samar lutou para defender uma plantação de lentilhas que pertencia ao rei Davi. Nós vamos nos posicionar e lutar para defender a nossa família que pertence ao rei Jesus. A nossa família não é do diabo. A nossa família não é da perdição. A nossa família não é das trevas. A nossa família pertence a Jesus. Eu profetizo isso, que a tua família pertence ao Senhor Jesus. Que a sua árvore genealógica está ligada e pertence ao Senhor Jesus. E através do jejum, a salvação vai acontecer dentro da sua casa. A salvação vai acontecer na sua família. Você verá os teus filhos, os filhos dos teus filhos, servindo ao Eterno. Você vai ver pessoas da sua família que estão afastadas do Evangelho se voltar para Deus de fato e de verdade. Mas nós precisamos nos posicionar. Dentro das famílias, mundo afora, se existisse em cada família uma pessoa que assumisse uma postura de dizer, eu vou jejuar pela minha árvore genealógica. Eu sei que muitos deles estão perdidos e não suportam nem ouvir falar do Evangelho. Muitos deles nem gostam de mim. Muitos deles têm
aversão por mim, embora é da mesma família, mas não gosta de mim. Mas não me importa. O não gostar de mim, da parte deles, não é um problema meu. O não gostar de mim é um problema dele ou dela. Porém, eu vou jejuar e orar pela salvação da alma deles. A nossa caminhada é para cima. A nossa caminhada não é para baixo e nem para trás. É para cima e para frente. Nós vamos para cima no nome de Jesus. E Deus vai bradar na nossa vida. E guarde o que eu estou te falando. Por onde quer que você andar, aonde quer que você venha estar, independente de qualquer coisa, saiba, é você que faz a tua caminhada. Não se engane, não se iluda e não permita ninguém te enganar e te iludir. É você, tem até um hino que diz, né? É você e Deus e mais ninguém. Sabe? A busca é coletiva. Cada um tem uma família, mas é você que tem que fazer a sua parte. Toda a vida foi assim. Eu te pergunto, quando que você recebeu alguma coisa fácil e de graça na tua vida? Quando? Quando que alguma conquista tua foi fácil e gratuita? Escreva na linha do tempo, o que você conquistou que veio facinho, facinho, que não precisou nenhum esforço? Escreva na linha do tempo aí, que eu quero te parabenizar diante de tudo e todos por você conseguir uma conquista que veio facinha na tua mão. Mamão com açúcar. Quando? Quando que na tua vida você, sabe, com a maior facilidade, sabe, triunfou? Quando? Por aí você avalia que não tem como. Ou você vai ou nada acontece. E nós vamos para cima desse propósito. Eu vou pedir para você que está aqui conosco, que ainda não deixou, deixa o seu like, compartilha essa live. Tem muita gente que você conhece que precisa desse despertar. Tem muita gente que você conhece que estão enganados, estão iludidos. Escuta o que eu estou te falando. Tem pessoas que você ama que está iludida, está enganada. Pessoas que passam uma vida com o celular na mão, correndo atrás de profeta que vai profetizar e trazer as predições futurísticas na vida dele e na vida dela. Aí você olha para a pessoa não tem coragem de fazer um jejum, não tem coragem de abandonar o pecado, não tem coragem de renunciar ao mundo, não tem coragem de nada e está aí correndo atrás de profecia, de profetada, de revelamento e de história. Essas pessoas precisam de verdades. Passa para ele e para ela essas verdades. Gente que simplesmente a vida dela é viver atrás de profetada. Já entra na live colocando a data do dia que nasceu. Ai, dá a palavra, me dá a palavra. Que palavra, meu amigo? Ai, me dá a palavra. Dá a palavra pro meu coração, uma palavra. Que palavra? A palavra é, faz tua parte. A palavra é, se mexa, vamos para cima. Vamos, compra a briga da tua vida, da tua família, da tua história, que ninguém vai fazer a tua. Ou você faz ou nada acontece. A palavra é essa. Não tem palavra de massagem. Ah, que eu sou contigo. Eis que eu estou contigo. Estou muito feliz aqui sentado no trono com as tuas ações, isso aqui. Não, 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 não. Isso é conversa. Isso é conversa. Vamos para cima. Fazer a nossa parte. E coisas grandes irão se materializar em nossas vidas. Vamos lá, dá uma olhada nisso aqui. Ministério Milagres Extraordinário, Pastor Claudinei. Estamos aqui hoje, dia 9 de julho de 2025. Como pode nos acompanhar aqui, estamos com as nossas crianças. Estamos aqui já no... As nossas crianças, nós temos mais de 500 crianças na região de Inhamatanda, na Zona Norte, e Inhamatanda, na Zona Leste. Então, essas crianças precisam da nossa ajuda. Olha lá os panelões de arroz, feijão, carne de frango, e as crianças todas sentadas aí esperando a alimentação. Essa refeição aconteceu ontem. Eu coloquei aqui na tela agora o número da conta do Ministério, que é da Caixa Econômica Federal, o número da conta do Banco Itaú e também os dois PIX, que é o CNPJ, e o número do telefone, para todos que estão aqui nos ajudar nesse trabalho, nessa obra social. Nós precisamos urgentemente, ainda essa semana, desparasitar as nossas crianças. O médico já foi contratado e agora ele vai voltar para estar
distribuindo os remédios, né, para as crianças, e eu peço a você que nos ajude, tá? Ajude mesmo. Eu tenho certeza que portas irão se abrir e o nome de Cristo Jesus será glorificado na vida de todos aqueles que nos ajudar nesse grande desafio. Dá uma olhada nessas imagens. Que bênção de Deus. Isso daqui. Milagres extraordinários, pastor Claudinei. Olha aí que grande bênção. Estamos aqui hoje, dia 9 de julho de 2025, numa tarde como esta. Servindo ali a comida. O pastor servindo arroz, a outra obreira auxiliar servindo feijão, do outro lado tem outra obreira auxiliar colocando a carne de frango e as crianças se alimentando. Eu peço a você, nos ajude a dar continuidade nesse trabalho. A Bíblia diz, né? A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 1, verso 27. Esse versículo é um dos lemas e dos temas do Ministério Milagres Extraordinários. O quê? A verdadeira religião de Deus é esta: que venhamos a nos compadecer e visitar e auxiliar as viúvas e os órfãos em suas dificuldades, e que nós venhamos a nos abstermos da corrupção deste mundo. Então, eu peço a você que nos ajude a nós praticarmos a verdadeira religião que agrada a Deus, a nós praticarmos aquilo que realmente é agradável ao Eterno, que é a prática do bem, a prática da generosidade. Olha essa imagem aqui, gente. Dá uma olhada e pense no que você vai ver aqui agora. Olha isso daqui. Sabe o que é isso? Acabou de receber o prato de comida agora, mas chegou soluçando de fome, chorando e soluçando de fome. Recebeu o prato de comida e está ali agora, né? Chorando, pedindo pela mãe, e automaticamente será atendido, será cuidado, como recebeu já o prato de comida. E o que eu quero dizer com isso? Essas crianças precisam e dependem 100% da misericórdia de Deus e da nossa generosidade. Olha isso aí que você está vendo? Está vendo todo esse espaço que está limpo aí? Esse terreno é nosso. Esse terreno é nosso. Foi comprado. E nós vamos construir nesse terreno um vilarejo, o Vilarejo Milagres Extraordinários, que serão um condomínio de casinhas germinadas para viúvas e para crianças órfãos. Quantas crianças dessas aí que você está vendo nessa multidão de crianças, que o pai e a mãe sumiram, desapareceram. E essas crianças simplesmente só tem a vovó que cuida deles, né? E agora nós vamos construir casas para essas vovós, para que essas crianças venham morar e estar perto da nossa base, porque assim eles terão acesso à comida diariamente, terão acesso à roupa diariamente, terão acesso a remédio quando precisar, terão acesso à própria energia elétrica, para que essas crianças venham ter, né, uma vida mais tranquila e saudável, juntamente com as vovós, com seus pais e com mães e todos aqueles. Então, eu peço a você que está nos acompanhando que nos ajude a fazer o bem. A Bíblia diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, esse peca. Então, quando nós sabemos e temos condições de fazer o bem e não fazemos, nós estamos pecando contra Deus. Essa é a realidade. Obrigado, Gabriel. Obrigado a todos vocês que estão, né, nos ajudando. Que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Estamos te apresentando aqui o trabalho que está sendo realizado, desenvolvido. Ontem foi dia de refeição lá na região do Zona Norte. Amanhã teremos refeição novamente, dessa feita na região da Zona Leste. E nós precisamos, e muito, da ajuda de todos vocês. A Bíblia Sagrada, ela nos afirma dizendo que naquele grande dia haverá um tribunal. E a Bíblia chama esse tribunal de Cristo, aonde todos, sem exceção, todos receberão a recompensa daquilo que fez pelo próximo, daquilo que fez pelo semelhante. Essas são as nossas crianças, né? Uma bênção da parte de Deus.
O número do CNPJ está baixo, o número do Pix também. Pix e CNPJ, WhatsApp e CNPJ, ambos são Pix, e temos também o número das duas contas. Amanhã teremos um almoço muito especial e nós contamos com a sua contribuição para nós alimentarmos essas crianças, e eu tenho certeza que vai ser bênção grande da parte de Deus, nosso Pai, tá bom? Eu vou fazer uma oração por você, pela sua casa, pela sua família. Vamos fazer uma oração? Vamos orar? Vamos buscar a face do Eterno? Coloca aí na linha do tempo sobre o nome da família e o nome da sua cidade e vamos para cima. Escreva aí. Eu quero orar por você nesse momento em nome de Jesus. O seu abraço disponível. Não precisa ser físico para ter o seu real valor. São suas mãos se estendendo em um gesto de amor. Sua generosidade. Essa é a grande realidade, né? A sua entrega, ela pode ser inteira e não pela metade, né? Todos nós temos condições de fazer uma entrega por inteiro. Dentro da sua condição, alguns têm condições de ajudar com 10, outros com 20, 50, 100, 500, 1.000, 5.000, o valor que seja, dentro da sua condição, Deus vai te honrar. Obrigado, Lúcia Neto, Vera Lúcia Neto, Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus, viu? E a todos vocês. Então, vamos fazer, né? Vamos fazer enquanto nós podemos, porque chegará um tempo que não vai dar para fazer absolutamente mais nada. E esse tempo, muitos terão o desejo de fazer, mas aí já não haverá mais a igreja aqui para o auxiliar na compaixão pelos carentes, pelos pobres e necessitados. Ajuda-nos a nós continuarmos ajudando essas crianças. Eu digo uma coisa para vocês. Se as autoridades políticas do mundo inteiro pensassem no próximo, pensassem nos pobres e nos menos favorecidos, não existiria ninguém dormindo debaixo do viaduto e andando, né, virando latões de lixo para encontrar comida. Ninguém. Porque Deus, ele preparou a terra para produzir o suficiente para sustentar toda a humanidade. O problema é a ganância, a avareza, o egoísmo de muitas pessoas. Essa é a realidade. Obrigado, Maria Alice. Que Deus te abençoe, e a todos vocês que estarão nos ajudando. Vamos fazer uma oração nesse instante. Em um gesto de amor. Sua generosidade, a sua entrega inteira, não pela metade, nos olhos de uma criança. Altíssimo Deus, na tua presença nós levantamos as nossas mãos e a nossa voz para apresentar a todos que estão conosco nessa live. Derrame da tua bênção que enriquece sem trazer dores na vida de todos. Abençoe teu filho e tua filha, faça resplandecer a tua luz e a tua glória, e em nome de Jesus abençoe aqueles que estão estendendo as mãos para ajudar as nossas mais de 1.000 crianças. Abençoe desde o maior até o menor, dando saúde, proteção, bênçãos espirituais, em nome de Jesus. Guarda, meu Deus, a nação brasileira. Abençoe as pessoas de bem desse país. Livra as nossas crianças e os nossos idosos de todos os males, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? E graças a Deus. Graças a Deus. Baruch Hashem pela sua vida, pela vida de toda a sua família. Eu quero pedir a você, se inscreva em nossos canais parceiros, o canal Cozinhando na Suíça com Neuza Santos, o canal Milagres Extraordinários Europa, o canal Pastor Antônio César, o canal Cortes MME, o canal Mulher Extraordinária, é o canal da minha esposa. Ela vai entrar ao vivo hoje, no horário das 4 horas da tarde, às 16 horas, ao vivo, pelo canal Mulher Extraordinária. Se inscreva lá. Obrigado, Zélia Gomes. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Então, se inscreva lá, canal Mulher Extraordinária, tá bom? E hoje eu volto com vocês por esse canal, Pastor Claudinei Oliveira, às 7 horas da noite, tá bom? Às 19 horas estaremos aqui juntos novamente para trazer aqui uma palavra de fé e juntos nós alcançarmos as bênçãos que vêm do trono de Deus. E eu vou estar anunciando o jejum da semana que vem.
Todas as semanas nós vamos fazer um jejum por um propósito. Fizemos um jejum agora do início do mês. Semana que vem vamos fazer o jejum, né, pela vida espiritual. Na outra semana, pela vida financeira. Na outra semana, pela salvação da família. E na outra semana, pela nossa saúde. Então, serão, além do jejum coletivo, faremos jejum no decorrer das 4 semanas, tá bom? Um jejum especial e eu vou estar anunciando o jejum da semana que vem, tá bom, gente? Deus te abençoe, Deus te guarde, se inscreva aqui no canal, ative o sino das notificações e vamos para cima, né? Pastor, fala sobre as perseguições que já estão acontecendo. Um bom tema, viu, Ana Lúcia? Um tema muito bom e vamos tratar sobre este assunto, perseguições. Tem muitos irmãos, muitos cristãos morrendo mundo afora por causa da perseguição ao Evangelho de Cristo Jesus. Então nós vamos estar trazendo uma live muito especial, tá bom, gente? Beijo da sua alma. Deus te abençoe. Não esqueça de deixar o like e de compartilhar. Vamos para cima, em nome de Jesus. Semear aqui, ministério, milagres extraordinários. Precisa do seu gesto, capaz de mudar o cenário e fazer o povo todo aqui sorrir. Pois sua generosidade vai além da sua oferta. É o amor de Cristo em ti. É o amor de Cristo em ti. É o amor. La la la, la la la, la la la, la la la. De ti, sua semente venha semear aqui. Ministério, milagres extraordinários. Precisa do seu gesto, capaz de mudar o cenário e fazer o povo todo aqui sorrir. Ministério Milagres Extraordinário. Pastor Claudinei, Pastor Eliserote, Moçambique, África. Estamos aqui. Olha aqui que grande bênção. Arroz, temos mais aqui, né? E também não só, estamos aqui com roupas. Ministério, milagres extraordinários. Pastor Claudinei Oliveira e todo o povo do seu lado. A missão tem que ser